O Tico começa perguntando para vocês o que vocês acham e fala que com certeza ela é latina. Ele pede para a galera se inscrever no canal e deixar o like. Ele pergunta como ela vai e ela fala e aí? Ele fala que ela é muito bonita e ela diz que tudo bem. Ele fala que gostou da roupa dela e fala que ficou muito bem, ela diz que tudo bem. Ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz que está legal. Ele fala que não quer persegui-la e pede para ela parar por 30 segundos. E ela pergunta por que ele ainda está na frente dela. E ele fala sério, tudo bem. E em seguida diz que isso foi desrespeitoso. Ele fala que ela disse porque ele ainda estava na frente dela. Ele fala que ele só espera que ela não volte. Ele fala que está observando ela pelo espelho dele. E diz que agora ela está voltando. Ele fala que agora ela parece estar interessada. Ele fala, tá vendo aí que eu tô falando? Ela diz oi pra ele e ele pergunta e aí? Ela pergunta se esse é o carro dele e ele pergunta se ela gostou e ela diz que sim. Ele pergunta se é por isso que ela está perguntando e diz que sim, que esse carro é dele. Em seguida ela pede desculpa por ter sido rude com ele. Ele fala que está legal e diz que ele já está acostumado. Ela fala que o nome dela é Ana e pergunta qual o nome dele. E ele diz que o nome dele é Tico. Ela diz oi pra ele e ele pede pra ela não encostar no carro dele, já que ela é uma estranha. E ela diz que sim e fala que eles podem se conhecer. Ela fala que acabou de ver o carro dele e que pensou que talvez ele realmente estivesse falando sério. Ele fala que então o carro dele falou por ele. E ela diz que o carro dele é legal. Ele fala que é uma loucura e pergunta o que o carro dele tem a ver com isso. Ela pergunta o que ele disse e ele pergunta novamente. E ela fala que ela acha que talvez ele faça o tipo dela. E ele pergunta se ele faz o tipo dela por conta do carro dele. E depois que ela diz que sim, ele fala que então é só deixar o dinheiro falar. E ela diz que mais ou menos. Ele fala que tudo isso é um pouco confuso e pergunta o que ela acha. E ela pede desculpa por ter ignorado ele no começo. Ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem, mas ele fala que não, que ela não pode entrar. E em seguida fala que ele nunca disse que ela poderia entrar. Ela pergunta se ela não pode entrar, ele fala que não e diz que não a conhece. Ela fala que assim eles vão poder conversar e pergunta se ele vai deixá-la ali na rua. Ele pergunta se ele sair, se ela vai conversar com ele e ela fala que é claro. E ainda dentro do carro, ele fala que nós vamos ver o que vai rolar. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Ana. Ele fala que é um prazer e ela fala que para ela também. Ele pergunta se ela está feliz agora e ela diz que está feliz. Ela fala que ela sente que ele poderia levá-la para dar uma volta. Ele fala que não vai levá-la a lugar nenhum, afinal de contas ela ainda é uma estranha. Ela pergunta se ele está falando sério, ele fala que não coloca estranhos no carro dele. E em seguida diz que ele precisa conhecê-la primeiro. Ela fala que eles podem se conhecer, mas ele fala que claramente, no começo ela não quis conversar com ele. Ele pergunta se ela lembra e ela diz que sim. Ele pergunta por que assim de repente ela mudou de ideia. E ela diz que o carro dele faz ele parecer melhor. Ele fala que então se não fosse o carro dele, ela não estaria conversando com ele. E ela fala que sinceramente ela teria continuado andando. E ela fala que sinceramente ela teria seguido o caminho dela. Ele pergunta se ela acha que ele vai dar algum dinheiro ou algum tipo de suporte para ela, ou financiar o estilo de vida dela. Ela fala que se ela namorar com ele, isso pode acontecer. Mas ele fala que ela não é a mulher dele, não é a namorada dele e diz que não a conhece. Ela fala que ele tem que começar por algum lugar e pergunta se não é isso. Ele fala que tentou no começo e ela diz que está tentando agora. Ele fala que está tentando, mas que ele não gostou do que aconteceu no começo. Ela pede para ele dar uma segunda chance para ela,
ela, mas ele fala que não dá segunda chance. Ele fala que pelo menos ela foi sincera e disse que ela voltou por conta do carro dele. E depois que ela diz que sim, ele pergunta se ela acha que é assim que se trata as pessoas. E ela diz que talvez não. Ele pergunta como ele vai esquecer o que aconteceu no começo e ela fala que vai fazê-lo esquecer. E ele pergunta o que ela vai fazer por ele. E ela diz que vai mostrar. Ele fala que sinceramente ele acha que eles não estão chegando a nenhum lugar. E ela fala, ai meu Deus. Ele pergunta se ela não acha e ela fala que um pouco. E diz que pelo menos ela está se esforçando. Ele fala que ela deveria se esforçar um pouco mais e diz que pelo menos ele saiu do carro para falar com ela. E em seguida ele diz que ele não curte esse tipo de jogo. E ela pergunta por que ele acha que ela está brincando. E diz que está falando sério. Ela fala que está tentando conversar com ele e que ela está demonstrando atitude. Ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem, mas ele fala que não quer que ela entre no carro dele. E fala que ela não passou uma boa impressão mesmo no começo. Ela pergunta se ele acha isso, ele fala que não curte esse tipo de atitude. Ele fala que depois que ela viu o carro dele, ela se transformou em outra pessoa. E ela diz que ela é a mesma pessoa. E diz que simplesmente ela mudou de opinião. E mais uma vez ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta se ela escuta o que ele está falando. E em seguida pergunta se ela fala inglês. E ela diz que fala inglês. Ele pergunta se ela não está entendendo o que ele está dizendo. E já ela pergunta por que ele está sendo tão rude. Ele fala que ela não deveria estar se focando nele e sim nela mesma. E ela diz que vai mudar o jeito dela por ele. Ele fala que ela precisa mesmo mudar e fala que ele não curte isso. Ela fala que ele está aborrecido e ele pergunta como ela acha que ele deveria se sentir. E fala que ele não quer perder o tempo dele. E já aqui o Dior pergunta como ela está e ela fala que não está interessada. Ele pergunta se ele não pode falar com ela rápido, mas ela diz que não agora e fala que ela tem mais o que fazer. Ele fala que gostaria de pegar o número dela, afinal de contas ela é muito bonita. E fala que ele gostaria de levá-la para sair. Ele pergunta se ela está no telefone com o namorado dela. Ele pergunta se algo assim e fala que ele pode ser o próximo namorado dela. Mas ela diz que acha que não e que agora ela precisa ir. Ele fala que eles podem conversar mais sobre isso, mas ela diz que talvez mais tarde e fala que precisa ir. Ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que tem certeza. Ele fala, caramba, ela é bonita. Ele fala, caramba, quer saber? Tanto faz. Mas depois que ele destrava as portas do carro, fazendo barulho, chamando atenção, ela decide voltar. Ele pede para não esquecer de deixar o like e se inscrever no canal. Ela volta dando oi pra ele e fala que no telefone não é o namorado dela. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que não é o namorado dela. Ele pergunta então quem era, ela fala que era amiga dela. Ele pergunta, sua amiga, então por que você fez parecer que era o seu namorado? Mas ela fala que não sabe e pergunta se ele ainda quer o Instagram dela. Mas ele fala que não sabe e que também não sabe se ela voltou por conta dele. Ela diz que ela realmente voltou porque ele está muito bem. Ele fala, eu estou bem. Ele pergunta o que isso tem a ver com ela. E ela diz que não falou com ele porque muitos homens tentam incomodá-la o dia inteiro. E fala que depois resolveu dar uma olhada nele e que ela resolveu voltar. Ele pergunta se não fosse o carro dele, se ela teria voltado. E ela diz que provavelmente não. Ele pergunta por que não e ela fala que não vai ficar com alguém que não seja bem sucedido. Ele fala que então ela está procurando alguém que tenha dinheiro. Ela fala que ela precisa crescer e que todo mundo precisa de dinheiro. Ele fala que sinceramente não está gostando do rumo dessa conversa e pergunta por que ela voltou. E ela pergunta se ele vai fechar a janela na cara dela, mas ele prefere pedir para ela dar uma volta. E ela diz que tudo bem. Ele fala que como ela deu uma ideia para ele fez isso. Mas quando ela começa a ir embora, ele pergunta para onde ela vai. E ela diz que tudo bem e fala que ele está tentando enrolar ela. E fala que não curte esse tipo de brincadeira e ele pede para ela se aproximar. E baixinho ele diz, bom, vamos ver o que vai rolar.
Ela fala que não gostou disso e ele pergunta se ela gostou do que ela fez no começo. E ela diz que ele já devolveu. E ele diz que talvez sim. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Bi. E ele, o quê? E ela fala que Bibi. E ele fala Bibi e ela diz que sim. Ele fala que o nome dele é Dior e fala que é um prazer conhecê-la. E ela diz que é um prazer conhecê-lo também. Ele pergunta o que está rolando e o que ela quer. Ela fala que voltou porque ele estava tentando conversar com ela no começo. Ele fala que estava mais e ela pergunta se ele ainda quer. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que ela não deu nenhuma chance pra ele. Ele fala que fez isso porque ela é muito bonita. Ela pergunta se ela é o tipo dele e ele pergunta se ele é o tipo dela. E ela diz que sim. Ele fala que não pareceu que ele fosse o tipo dela no começo. Ela fala que não deu pra ela perceber isso quando ela estava andando. Ele pergunta por que não e ela fala porque não tem como ela saber de tudo. Ela diz que se ele quiser, ela está ali pra falar com ele. Ele fala que queria conversar com ela, mas que ela passou uma péssima impressão. E pergunta se ela não gosta da aparência dele. Ela fala que ele é bonito, mas que não dá pra ela falar com todo mundo. Ele fala que ela só voltou pra falar com ele depois de ver o carro dele. Ela pergunta se esse carro é alugado, mas ele fala que não e diz que o carro é dele. Ela fala que é isso que ela está dizendo, mas ele a interrompe e fala que esse é um dos carros dele. Ela fala que tudo bem e diz que não queria ir embora antes de saber o que estava rolando ali. Ele pergunta se ela sabe pelo menos o nome dele e ela fala que Dior. E ela fala que ele disse isso. Ele pergunta se ela lembra e ela fala que lembra. Ela também pergunta se ele sabe o nome dela e ele fala Bibi. Ele pergunta qual a etnia dela, mas ela fala que o carro dele é muito legal. E ele agradece. Ela fala que ela é uma mistura de italiano com negro. Ele fala, caramba, italiano com negro? E ela diz que sim. E ele diz que isso é diferente. E ela diz que ele se parece um pouco com ela. Ele fala, o que? Eu pareço com você? Ela fala que parece e pergunta se ele também é uma mistura de italiano com negro. Mas ele diz que de jeito nenhum. Ela pergunta se ele é porto-riquenho e ele fala que é dominicano preto. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela fala que estava indo encontrar uma amiga dela. Ela fala que ia encontrar a amiga dela e diz que elas iam sair. E em seguida diz que elas vão curtir uma festa no iate. E ele fala, sério, vai curtir uma festa no iate? E ele fala, caramba, tão mandando bem. E ela diz que sim e fala que ele deveria ir com elas. Ele pergunta se ela acha isso e ela fala que sim. E em seguida diz que elas são todas mulheres. Ele pergunta se todas as garotas precisam dela lá. E ela diz que sim. E ele fala, cara, não vou mentir. E em seguida pergunta se elas parecem com ela. E ela diz que sim. Ele pergunta então por que ele iria pra lá se ela está ali. E ela diz porque ela acha que vai ser legal. Ele pergunta se ela não gosta de compartilhar e ela fala que não, mas diz que nunca se sabe. Ele fala que ele acha que ele vai entrar naquele iate e ela fala, vem? Ele pergunta se ela está falando sério e ela diz que está. E em seguida ele diz que ela pode entrar. Ela fala que é descendo a rua e ele pergunta se ela sabe abrir a porta. Ela fala que não e pede pra ele abrir. Ele fala, sério, preciso abrir a porta pra você? E ela pergunta se ele pode. Ele fala, eu posso, mas você pode abrir a porta. Mas ela diz que não e fala que não sabe abrir a porta. Ele fala, você tá mentindo. E ela diz que nunca andou em um carro como esse. Ele fala que então ela nunca andou em um carro como esse. E ela fala, olha pra isso, achei. Ele fala, cara, brincadeira. E em seguida diz que ela pode entrar. E ele fala, galera, não vou mentir, ela é bonita, e fala que ele precisa levá-la para a casa dele. Ele pergunta se é descendo a rua e ela diz que sim. E em seguida ele diz, vamos lá.